Fala pessoal, beleza? Shaka aqui trazendo para vocês mais um episódio da nossa série Nerd ao Cubo no Aldemods 10. Vamos começar, né, fazendo nossa famosa coleta de recursos. Se eu abrir aqui, vamos abrir aqui as nossas recompensas. Isso aqui foi tudo que eu consegui no último episódio? Opa, pera aí, acho que tem mais coisa. Deixa eu ver aqui. Pronto, galera, deu uma organizada aqui em tudo que a gente recebeu. A gente recebeu o bloco de Prosperity, isso é legal. A gente recebeu algumas sementes que a gente não tinha, o que é muito bom, porque a gente vai trabalhar com essas sementes aqui nesse episódio. Draconium também é muito bom. Refined Obsidian, ok. Ender Peel, sempre bem-vinda. Mais semente de Imperium. Ender Eye of Ender, no caso, sempre bom. Supremium, isso aqui é muito bom. Mais um Template Unobtainium, isso aqui foi muito bom a gente ter recebido. Aí a gente recebeu poção de Slow Falling, poção de resistência ao fogo, poção de resistência, 4 nuggets de Aldemodium, o template de Vibranium, que também é muito bom, 3 Vibraniums, que é muito bom também. Acho que o resto aqui é coisas normais, Drawer, uma coisa de abelha. A gente recebeu o livro de Fortuna 3, ok, a gente já tem Fortuna 5, então isso é muito bom. Algumas máquinas do mecanismo aqui, tanque do mecanismo. Esse Angel Block aqui é legal, só que assim, né? E eu acho que é isso. Vou guardar aqui a maioria dos itens, deixa eu só salvar aqui as sementes que eu vou usar. Vou pegar essas sementes aqui, tirando as de Inferium, e vamos começar a trabalhar com elas. Ó, a gente recebeu Grains of Infinity Seed. Infinity Seed, eu não sei o que... faz... É do Ender IO. Então ela faz esse grãos de infinidade aqui, né? Isso, exatamente. Esse Conductive Alloy Seeds, ele parece que também é do Ender IO. É esse aqui, ó, Conductive Alloy Ingot. Esse Hop Graphite faz o Hop, né? E esse carinha aqui, ele é usado para... ele é usado para fazer esse Graphite Electrode aqui. Mas esse Spirit Crystal é muito bom, porque esse é do Power, né? E aí é esse tira aqui, ó, Spirit Crystal. E para fazer ele, a gente precisa da essência dele. Ou a gente vai gastar 1 milhão de energia e esmeralda para poder fazer. Então, tipo assim, o fato de a gente já ter a semente dele é muito bom. Ele dá pra ver que é um tier 5 de semente, ou seja, pra fazer essa semente, a gente gastaria 4 blocos de 1x de Spirit Crystal. E isso aqui é literalmente 9 blocos, que é 9... Assim, acho que se não me engano é 324 Spirit Crystal pra poder fazer 4 blocos compressed lá. Mas beleza, essas sementes aqui são muito boas da gente ter. Eu andei dando uma trabalhada aqui na nossa plantação, né? Dá pra ver que eu cheguei a adicionar algumas sementes extras aqui. A de grafite, que é pro nosso reator nuclear do último vídeo. Steel, eu fiz 2 de steel, na verdade 3, na verdade 4, nem lembro, mas é 4 de steel, beleza. A gente tem de Shicorium, do mod do Shycraft, @Shycraft. Eu vou usar muito esse mod aqui, não só por algumas máquinas dela, mas também pelos blocos de decoração, que são muito bonitos. Flux Seeds do Applied, né? Certo, coisa. Aí aqui tem Osmium, Iron, Nether. Acho que aqui já são as básicas que a gente tinha antes. Mas com essas sementes aqui agora, a gente vai ter mais sementes, mais recursos pra gente colocar na nossa base. Só que, o que acontece? Essa plantação aqui tá ocupando um lugar onde vai ser a nossa base. Exatamente, eu defini que a nossa base, o nosso local da base, vai ficar justamente aqui em cima de onde vai ser essa plantação. Então, eu já organizei um novo lugar para essa plantação aqui. Vamos coletar todas essas sementes aqui para eu mostrar para vocês. Tem que pegar esses suportes aqui também, e aí para pegar eles, tem que ficar batendo igual o carrinho até eles caírem. Será que tem como pegar esse minhoquinho? Se eu quebrar a terra? Não. Eu perco a minhoca. Eu fiz um novo espaço aqui, onde vai ter tanto lugar para o nosso ritual das sementes, tanto espaço para a gente plantar. Só que o que acontece? Antes de eu plantar as sementes, eu queria trabalhar com um mod. Eu devia ter feito isso antes de quebrar, né? Que aí elas iam continuar gerando recurso para mim. Mas enfim. Vamos guardar as sementes aqui por enquanto. Antes da gente começar a trabalhar com as sementes, antes da gente colocar as sementes no nosso novo local, eu queria começar a trabalhar com um mod antes.
que vai melhorar ainda mais a eficiência da nossa plantação, que é o Just Art Things, galera. O Just Art Things é um mod muito bom. Vou até colocar ele todo aqui na tela. O Just Art Things é um mod muito bom, tem uns recursos bem apelões aqui dentro. Mas eu queria começar com as coisas simples, que é literalmente fazer os GUs, né? Que é literalmente a principal forma de recurso do mod. E a partir de então, eu vou tentar chegar no último tier de nível de GU, pra gente começar a fazer as ferramentas com um bloco de nederita. E com essas ferramentas OP, a gente vai conseguir fazer a terra arada do próprio mod. E essa terra arada do mod é muito boa, porque ela aumenta muito a velocidade de crescimento das plantas. Então, pra gente chegar lá, a gente vai ter que fazer primeiramente os GUs. Vamos começar com o primeiro. O primeiro é literalmente um bloco de terra, clay, açúcar e carne podre. É assim, recursos básicos do Minecraft. Eu não quero fazer o primeiro, eu quero já chegar no último tier possível. Então eu já vou colocar ele aqui dentro e vamos pro próximo. O próximo vai precisar do primeiro tier, com Blaze, Redstone e Netherwatch. Ou seja, você vai precisar de ir pro Nether. Então a gente foi pro Nether. O terceiro nível, o Void Shimmer Goo, já vai precisar de Enderpeel, que a gente tem, Endstone, que a gente também tem, o tier antigo e Dragon's Breath. Dragon's Breath a gente não tem. Ou seja, a gente vai ter que ir pro The End, spawnar o Ender Dragon, né? Que provavelmente já mataram o Ender Dragon. A gente vai ter que spawnar um outro pra coletar mais do Dragon's Breath. Então, beleza, vamos fazer isso agora, né? Vamos atrás da Stronghold pra gente achar o dragão. Pra eu achar a Stronghold, a gente pode fazer um compasso de explorador, que é esse aqui, ó. Explorer Compass. Esse compasso, a gente vai usar um Recovery Compass, mas eu não tenho EcoChart pra fazer. Nossa. Vou ter que achar da maneira básica, né? A gente vai tacar um pro céu e ver pra onde que ele vai. Ah, ele foi pra cá. Beleza. Então, ele foi pra essa direção aqui. O que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho que andar literalmente 20 blocos pra essa direção e tacar outro e fazer uma triangulação de acordo com o ângulo que ele muda. Basicamente, o primeiro que eu taquei foi pra lá. Vou andar 20 blocos pra essa direção agora, perpendicular, mais ou menos até aqui. Vou tacar outro. Dá pra ver que agora ele tá mais reto. Então, o que acontece? Eu vou ter que levar em consideração o ângulo daqui, que tava pra lá mais ou menos, com um ângulo reto. A gente... Pô, não tá tão longe não. Assumo que não está tão longe. Galera, eu dei uma andada aqui, mais ou menos uns 1000 blocos em direção aqui. E quando a gente taca, ele já tá mandando a gente vir pro lado. Ou seja, a gente errou só um pouquinho o ângulo, mas já tá aqui por baixo. Galera, cheguei aqui, eu acabei cavando um buraco no céu ali, achei... Ó uma aranha aqui. Mas... ela é bem grande agora, então é bem fácil de achar. Agora é o paia, né? Que é um labirinto aqui dentro, que a gente tem que ficar andando até achar. Mas eu posso usar, acho que a gente pode usar o minimapa pra gente ver onde é que a gente tá. E a gente meio que se acha melhor. Tô tentando ver aqui se eu acho alguma sala parecida. Aqui, ó. Essa é a sala que a gente tem que ir. É literalmente pro norte. Então, pô, vou tudo pro norte aqui e vamos lá. Chegou. Era um andar de cima. Vou salvar o waypoint aqui pra gente não se perder mais. Stronghold. Vou dar a cor aqui pra branquinho. Acho que vai ficar legal. Beleza. Vamos quebrar esse careta aqui. Vamos ver exatamente. A gente precisa de literalmente 11 olhos de dragão. Eye of Ender, no caso. Olhos do Ender. A gente vai precisar de 11 olhos do Ender. E agora que a gente tem o waypoint, a gente pode voltar pra casa e fazer os olhos de dragão, os olhos de Ender, né? Necessários pra gente ativar esse portal. Eu consegui fazer só 9, então eu vou ter que passar lá no Nether pra pegar mais. Vamos lá pro Nether. E eu acabei de lembrar que pra gente reviver o dragão, a gente vai precisar também desse Crystal. Precisa de 4 desses carinhas aqui, velho.
E eu não sei quanto Guest Tier eu tenho, não. Deve ter um só, velho. Ah, eu tenho 5. Nossa, só força, velho. Probabilidade de... Pera aí. Pô, vou precisar de fazer mais Eye of Enders. Que top. Beleza, temos os nossos 11 olhos de dragão e 4 cristais do fim. Padrão, né? Todo mundo sabe. Coloca os olhinhos aqui. Ativamos o portal e é só pular. É, claramente não tem dragão aqui agora, porque a gente... Inclusive, vou até salvar um waypoint aqui na ilha. Salvar aqui mesmo. Salvar aqui como The End. E eu vou ativar agora aqui o lugar pra matar o dragão. A gente tem que entrar aqui dentro. Nossa, os caras matou muito dragão. Inclusive, eu vou pegar esses ovos, mano. Aqui, ó. Pô, pior que eu não tenho nada pra pegar eles aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Pô, uma plantinha dessa, será? Pegar uma plantinha dessa talvez funcione. Ah, nossa, tem uns bem mais fáceis aqui, velho. Pera aí. Aí, um dragãozito. Dois ovinhos. Pô, se eu precisar de mais, eu volto aqui, porque tá bem fácil. Mas enfim, pra gente spawnar, é um cristal aqui. Um cristal aqui. Outro aqui. Outro aqui, vai começar a spawnar o dragão. Não sei se eu vou enfrentar ele agora. Inclusive, eu esqueci de pegar... esqueci de pegar... Esqueci de pegar frasco de vidro, né? Que eu vou precisar pra pegar os bafos do dragão. Beleza, agora que a gente spawnou o dragão, vamos quebrar esses cristais aqui, né? Beleza. Eu nem acho que a gente precisa quebrar os cristais, na verdade. Eu só preciso de pegar isso aqui, ó. Beleza, peguei 6. É mais que o suficiente, mas vou ver se eu consigo pegar um pouquinho mais. Beleza, temos temos o bafo de dragão. E agora a gente consegue fazer o próximo tier. Se eu tiver... Nossa, faltou Enderpeel. Maravilha. E eu consigo fazer a nossa próximo tier de Gu. E com esse tier de Gu, a gente pode fazer o último, que vai precisar de Skook, Echo Shard e Skook. Skook Shriek, Skook e Echo Shard. Se não me engano, a gente já tem os Echo Shards, beleza. A gente falta 2 Skooks e 4 desses aqui, no caso, né? Deixa eu ver. Beleza. Por incrível que pareça, esse aqui é bem mais fácil do que o do dragão. Por quê? Porque eu consigo pegar esse aqui com um toque suave. E se não me engano, a gente tem um equipamento aqui com toque suave. Cadê? Não? Eu tinha. Tá, independente. A gente não tem um equipamento com Silk Touch, mas a gente consegue fazer o livro, bem tranquilo. O livro de Silk Touch dá pra gente fazer nessa Enchanting do Ender.io. A gente vai precisar só de um Book and Quill. E agora eu preciso de Inksac e pena. Bem tranquilo, só matar a Lula. Cadê as Lulas? Ah, tá aqui. Então, matamos uma, matamos outra. Matamos outra aqui. Já estamos 7 Inksacs. E agora eu preciso matar umas galinhas também para conseguir pena. Fizemos nosso Book and Quill. A gente também vai precisar de fazer esse Enchanter aqui, que é com outro livro. Beleza? Lectern. Vou precisar de mais
alguns livros. Pronto. E agora a gente precisa desse Dark Steel. Dark Steel a gente só tem um. Mas pra fazer Dark Steel, como é que a gente faz Dark Steel? É só queimar carvão, pó de carvão. Não, é pó de carvão, ferro e obsidian. Obsidian a gente já tem, ferro também. Então a gente vai precisar de 2 e iron também 2. E coal também. O coal, primeiro, a gente vai precisar colocar ele num crusher. Beleza? E aí agora a gente precisa da smelting furnace. Essa fornalha aqui, a gente vai precisar de fazer ela. Tá. 3 fornalhas. 1, 2, 3. Iron Gear, a gente vai precisar de 2. E se não me engano, falta o Void Chassis. Ok. Ok. Galera, eu tive que plantar a semente aqui de grãos de Infinity, porque ou eu tinha que cavar até a Bedrock. Galera, eu tive que plantar a semente de Grãos of Infinity aqui, que era a maneira mais rápida da gente conseguir esses grãos de infinidade aqui, né? Aí eu plantei aqui, tô esperando só crescer mais uma, a gente só precisa de mais uma pra conseguir fazer, velho. Falta só mais uma, vamos lá. Não era pra demorar muito assim, velho. Aê, foi, finalmente. Temos 3 Grains of Infinity Essence. Agora eu consigo fazer... Vamos lá. Agora eu vou conseguir fazer, com esses 3 aqui, 8 grãos de Infinity. E com esses 8 grãos de Infinity eu consigo fazer um desse Void Chassis. E... tá lá, a Alloy Smelter. Ela precisa de energia. Vamos colocar ela... Pô. Vamos colocar ela em algum lugar aqui. Vamos tirar essa máquina aqui por enquanto, que a gente não usa. Vou colocar ela aqui. Ah, eu esqueci que ela precisa desse trem aqui também, né, velho? Capacitor. Qual que é o mais básico que tem, mano? Esse aqui, né? Basic Capacitor. Não, precisa de mais. Ah, não, mas eu tenho. O capacitor mais básico que tem no mod aqui do Endrail é esse aqui, ó. Basic Capacitor. Vai precisar de Gold Nugget e de mais desse Grains of Infinity. Mas graças a Deus a gente tem. Fizemos ele. É só pra máquina conseguir receber energia isso aqui. Beleza? Ela vai receber tanto de energia aqui. Vamos colocar isso, isso, isso. Vai começar a fazer. Eu só quero que faça alloy somente. E já fizemos um Dark Steel. A gente já tem um no sistema. Vamos fazer outro agora. Beleza, fizemos nossos 2 Dark Steel aqui. Juntando com o que a gente já tem na base, vai dar pra gente fazer a nossa Enchanter. E a Enchanter é legal, porque a gente pode botar ela aqui, ó. Botando um livro aqui, a gente consegue ver exatamente o que a gente vai precisar para fazer o Silk Touch. O livro do Silk Touch é um slime e 15 lápis azul. Ele vai precisar de 13 níveis de encantamento também, que a gente também tem. Então, se a gente pegar nosso lápis, beleza. Precisamos de 15. 2, 3, 4. E se a gente pegar um slime, a gente tem slime, né? Temos. A gente consegue, botando esses carinhas aqui, gostamos de fazer um livro de Silk Touch. E esse livro de Silk Touch eu quero botar... Pra quebrar esse Skull Shrieker, a gente precisa de quebrar com uma Hoe. Agora que a gente tem Silk Touch, a gente consegue coletar esses Shriekers. Beleza? Precisamos de 2, tem outro ali. Beleza, coletamos 2. E agora a gente precisa desses bloquinhos aqui, que eu vou só dar o Xablau neles aqui, já pegamos um pack. E pronto, acho que podemos voltar pra base. Vou guardar minha Hoe aqui no meu inventáriozinho. E agora, finalmente, a gente vai conseguir fazer o nosso último tier, o Shadow Pulse Goo. Esse aqui é o tier mais rápido para poder produzir os itens, tá? E ele faz todos os tiers atrás também, não só o novo. Então,
o que o Primogel fazia, esse aqui também faz e faz um novo. Esse aqui faz todos os outros 2 e um novo. E esse aqui faz todos os outros 3 e um novo. Esse aqui usa bloco de nederita para fazer um melhor equipamento, né? Como a gente já fez a semente de nederita, a gente já tem o suficiente para poder fazer alguns bloquitos de nederita, né? Ah, tá. Fizemos 60 nederita aqui, ainda sobrou alguns. Mas eu consigo fazer 1, 2, 3 bloquinhos. Fazer 5 lá, tá bom. Não vou precisar de mais do que isso, não. Só que o que acontece? Essa ghoul precisa de alguma coisa para alimentar ela. É como se fosse um bichinho que vai comendo o bloco. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou primeiro colocar nosso bloquinho de nederita aqui no chão. Pô, vamos colocar aqui no meio mesmo. E aí eu vou colocar o ghoul, tá bom? O ghoul ele pode ser quebrado, tá? Ele dropa tudo certinho, não precisa de coisa não. Aí eu vou colocar o ghoul. Mas aí você vai ver que vai começar a aparecer um item aqui, ó, tá vendo? Ó? Ou eu alimento ele com Skulk, ou com esse outro bloquinho aqui. O Skulk é o mais fácil, tá? Aí antes de alimentar, eu já vou colocar as nederitas aqui. E aí eu vou clicar com o Skulk nele. E aí ele vai ativar e vai começar a infectar o bloco de nederita. Quando ele infectar 100% do bloco, ele vai gerar o cristal aqui, Raw Eclipse Ember. Ah, não, esse aqui, ó, na verdade. Raw Eclipse Alloy. E esse carinha aqui a gente vai quebrar, vai gerar o Raw Eclipse Alloy, a gente queima e vira um ingote. E com o ingote a gente consegue fazer a nossa bowl. Enfim, ajuda, tá? Se você tiver fortuna, tá? Porque aí ele vai dropar mais. Mas beleza, pegamos 18 aqui, dá pra gente assar isso aqui, vai virar 18 ingots, não dá pra duplicar. E com esses ingots aqui, eu consigo fazer uma roll. Vou pegar stick. Consigo fazer a roll de Eclipse Alloy. Ela usa energia, mas a gente já tinha setado a nossa energia no inventário. Então, com ela, eu consigo arar a terra. E toda vez que eu aro a terra, vou fazer o exemplo aqui. Quando eu aro uma terra com ela, ela fica a terra do Just Dire. E ela é muito boa para plantar recurso. Só que dá para eu arar todas as terras de uma vez. E é isso. E eu faço isso fazendo o upgrade de Hammer. O upgrade de Hammer é bem de boa. Eu preciso desse Ferricore Ingot, que é literalmente pegar ferro. Então, vou pegar Iron. Vou pegar mais outro bloquinho de ferro. Se a gente bota ferro no ghoul, ele vai transformar em outro material, né? Que é o Ferricore, que é o primeiro material que a gente consegue no mod, né? Esse aqui é o item que a primeira ghoul do mod faz. E aí, com ele, a gente vai conseguir fazer esse upgrade template aqui, não sei. E agora, com as picaretas de diamante que a gente tem, a gente consegue fazer esse upgrade de Hammer. Para colocar esse upgrade nela, é só a gente vir no Smithing Template e colocar assim, que ela já vai vir com o upgrade de Hammer. Tem uma tecla que a gente aperta para poder acessar as configurações do nosso equipamento, né? Dá para ver que a nossa roll tem um equipamento de Hammer. Eu posso ligar o 3x3, 5x5, 7x7, que é o máximo. É o máximo que a gente consegue, 7x7. Então, com esse upgrade ativado, eu posso vir aqui no nosso centro aqui, ó, e aí ele dá um preview de toda a área que vai ser afetada, né? Dá pra eu só fazer assim, 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 assim. E aí a gente arou toda a terra de uma vez, né? E aí ela já tá sendo molhada, porque eu coloquei um bloquinho de água aqui. E agora a gente pode botar as sementes aqui. Mas antes de eu colocar essas sementes aqui, eu queria só setar aqui o nosso coletador de recurso automático. E eu também vou usar o Just Dire para isso, tá? O que acontece? O Just Dire tem esse item aqui chamado Item Collector. Para fazer ele, é bem tranquilo. A gente já vai precisar de Enderpeel, Ferricore, 2 hoppers e diamante. Beleza, já fiz ele aqui. E ele basicamente é um hopper que coleta os itens numa área selecionada. Então, para eu poder gerar os itens dele,
eu preciso só pegar esse Dimensional Chest que a gente tá usando aqui, posso colocar ele aqui no meio, vou colocar ele aqui em cima e o que acontece? Todo item que ele coleta, ele manda pro bloco que tá embaixo, pro inventário que tiver embaixo. Como esse inventário aqui tá coletando as nossas sementes e mandando pro nosso sistema de baú lá embaixo, o que que a gente acontece? Toda semente que agora eu coleto, toda semente que eu plantar aqui agora, né, que vai ser a de Netherita, Blazing, Fluxseed e qual é a outra? Urânio. Pá, pá e pá. Toda semente que eu coletar aqui agora, ele vai coletar. Ele só não tá coletando por quê? Porque a gente tem que configurar a área. A gente pode definir aqui a velocidade que ele pega, ou seja, um tick é a velocidade mais rápida que tem no jogo. E aqui a gente consegue ver a área dele. Atualmente ele tá só trabalhando nessa área aqui, mas eu posso configurar ela aqui e aumentar o raio dela pra, se não me engano, acho que é mais. Deixa eu ver aqui. Isso. Vou aumentar mais um por precaução. Vou aumentar o Y em mais um também por precaução. E o Z também a gente vai estender até 5. Beleza. Aí agora dá pra ver que toda essa área aqui ele tá pegando. E a gente pode filtrar os itens aqui também, beleza? Então, beleza. Agora ele tá coletando e tá mandando tudo pra cá, né? Vou colocar todas essas essências aqui também. E todas essas essências que não estão entrando é porque a gente não setou um lugar lá no na nossa central lá pra ela poder ser armazenada, né? Então, vou plantar aqui todas as de Inferium. Pronto, dá pra ver que tá funcionando. Eu vou parar a visualização aqui da área. Ele vai continuar coletando. E vai entrar tudo no nosso baúzinho lá. Perfeito. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar todas essas essências que não estão entrando no nosso sistema, né? Que vai ser essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. E a gente tem que setar um lugar para elas agora. Dá para ver que a gente tá sem espaço já de drawer. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mais 3 drawers aqui já vai funcionar. Mas agora a gente pode setar aqui um espaço para cada um dessas essências. Vamos pegar nossos controladorzinhos do storage, né? Vamos trancar todos esses daqui. E vamos adicionar eles também na nossa central. Assim, não deve estar sobrando nada aqui, além desse lixo aqui, porque já lotou nossos drawers, né? E aí agora a gente quer jogar isso aqui no lixo. Então, para isso, a gente vai pegar só o pipe que a gente jogou fora, né? E conectar de volta aqui. Pronto. Dessa forma, esse baú não vai lotar. Todos os nossos itens estão sendo coletados, incluindo as novas essências, né? E a gente ainda consegue visualizar elas aqui dentro. E vocês conseguem ouvir, né? Tá bem mais rápido aqui. Dá pra ver que elas estão atualizando muito mais rápidas. E, galera, não se enganem, tá? A gente vai acelerar muito mais isso aqui no futuro. Mas, por enquanto, é isso que a gente tá tendo pra fazer. Próxima coisa que eu tava querendo fazer é uma mob trap, tá? E mob trap aqui nesse mod é bem tranquilo de fazer, bem mais fácil. E qual que é o melhor jeito de fazer uma mob trap? Galera, é usando o mob grinding úteis, tá? No modpack, esse aqui é o melhor mod pra fazer uma mob trap fácil, simples e que vai te dar muito recurso, tá? Basicamente, ela vai se resumir a 3 itens principais. O que vai matar os bichos, o que vai gerar os bichos e o que vai movimentar eles. Basicamente, a gente precisa dessa terra roxa, que é uma terra amaldiçoada, que tá falando aí que ela faz com que gere o spawn de monstros agressivos. Ou seja, vai gerar os monstros pra gente. Ela não pode ter luz, ou seja, se ela ficar exposta ao ar, ela queima. E, na verdade, se ela ficar exposta ao ar, ela queima. E se ela tiver com luz artificial, tipo de redstone e tal, ligada, ela desliga, tipo, ela não gera monstro. Então você consegue ligar e desligar ela. O que é muito bom, né? Senão ia ser uma farm de lag absurda. Mas pra fazer ela, a gente precisa fazer esse ovo podre aqui, esse Rotten Egg. E pra fazer esse Rotten Egg, a gente tem que dar pra uma galinha esse GM Chicken Feed, que basicamente vai precisar que a gente gaste 4 baldes de XP
e um olho de aranha, uma semente, um osso e uma carne podre. Tudo isso a gente já tem, menos uma gunpowder também, né? Menos os baldes aqui de XP. E tem algumas formas de a gente conseguir esse balde, tá? A gente pode fazer no próprio mod esse tanque aqui, que gasta 2 olhos do Ender, e algumas outras paradinhas bem simples de serem feitas. E ele, basicamente, a gente fica em cima dele e ele drena o nosso XP. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse Experience Holder, que também é do Just Dire Things, tá? Que ele gasta só uma Ender Pill, livro, esmeralda e esse Blaze Gold Ingot. Esse Blaze Gold a gente vai fazer com bloquinhos de ouro. Então, vou fazer 2 bloquinhos de ouro aqui. Vamos colocar lá no nosso Gu para poder gerar. Acredito que ele ainda esteja funcionando. Então, aquela Skook que a gente deu para ele ainda tá funcionando. Dura bastante. E vamos trabalhar agora em cima do Enderpeel, que a gente não tem. Book e Esmeralda. Esmeralda a gente tem. O livro, bem de boa. A gente faz assim. E tá faltando só um pouco mais de folha. Pronto. Beleza, fizemos já os 2 livros. Falta agora só a Enderpeel. Beleza. Já coletei nossa Enderpeel. E agora eu vou coletar o Raw Blaze Gold aqui. Raw Blaze Gold. Raw Blaze Gold. Isso. A gente vai assar. Beleza. É mais que o suficiente. A gente precisa de 3 só. E pronto, a gente consegue fazer um Experience Holder. Esse Experience Holder, a gente pode colocar ele em qualquer lugar. E quando a gente clica nele, a gente tem algumas opções, né? Dá pra ver que ele também tem a opção diária. Por quê? Porque ele não só guarda o nosso XP pessoal do nosso personagem, como ele também consegue coletar XP do ambiente. Sabe aqueles bloquinhos de XP? Ele consegue, se tiver dentro da área, né? Aí a gente pode ligar isso aqui pra ele coletar e coletar. E a gente também pode guardar nosso XP. Então eu vou colocar aqui pra guardar, eu vou segurar o Ctrl. Se eu aperto, ele vai guardando de 1 em 1. Se eu seguro o Shift, ele bota de mais em mais. Se eu seguro o Ctrl, ele bota tudo. Dá pra ver que toda a minha XP foi zerada e foi tudo pra cá. E dessa forma, eu consigo organizar melhor quanto de XP eu tenho no meu personagem. E não só isso, o XP que tá aqui dentro, se eu pegar um balde, eu vou precisar de mais. Se a gente pega balde e clica com o balde segurando Ctrl... Não consigo? Uai, eu achei que eu conseguia. Galera, errei miseravelmente. Eu imaginava que daria pra gente... Eu achei que daria pra gente clicar num balde aqui e ele pegava o XP daqui de dentro. Mas, até onde eu sei, não tô conseguindo fazer. Pior que eu acho que eu já vi gente fazendo, mas eu não sei se eu não tô conseguindo ou se eu preciso habilitar alguma coisa antes. Mas, não tem problema. A gente pode fazer esse Drain Singularity aqui. Não é muito caro, não. A gente tem os materiais necessários. A gente vai precisar de mais areia. A gente vai precisar de mais vidro. Beleza, isso aqui a gente bota no chão e sobe em cima. E eu vou ficar aqui em cima até eu ver que encheu 4 baldes certinho. Ó. 3.8. Ai. 4, beleza. Vai sobrar um pouco. Beleza, peguei 4 baldes de XP. Sobrou um pouquinho aqui, mas não tem problema, não. Se eu quiser, eu posso fazer essa XP Tank aqui. Se você quiser recuperar esse XP, você pode fazer esse XP Tap aqui. Que a gente bota aqui no tanque. Ativa ela drena tudo que tá aqui dentro. E é isso. Não preciso mais desse tanque. Posso guardar. E com esse balde de XP, a gente consegue fazer essa GM Chicken Feed. Agora vem a parte legal, galera. A gente tem que achar uma galinha. E tem galinha aqui, ó. Aqui, ó. Você achando uma galinha, você vai chegar pra ela e alimentar ela com isso. Ou seja, você clica na galinha com esse balde. Pera aí, eu bati na sem querer. Ela literalmente explode, velho, e te dá o ovo podre. E beleza, esse ovo podre, como é que você vai usar ele?
Você vai precisar, primeiro, de um local onde você vai fazer a sua mob trap, né? Tem que ser um local não aberto, não pode ser exposto à luz do dia. E geralmente um lugar onde você tem controle, né? De luz, que você pode ligar e desligar e tudo mais na hora que você quiser. Porque enquanto estiver escuro, ele vai estar gerando mob. E talvez lag, porque gera bastante. E eu já fiz um lugarzinho aqui pra gente poder fazer. Eu fiz aqui um espaço aberto aqui 5x5, porque basicamente a gente vai precisar de terra. Deixa eu pegar um pouquinho de terra aqui. É 5 aqui, então 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, 5x5. A gente completa isso aqui tudo com terra mesmo. E eu deixei uma bordinha extra aqui pra poder né, ter um lugar de respirar, né? Porque às vezes os mobs nascem, tipo, nesse bloco, mas bem na quina dele. Aí vai ter parede aqui, ele vai nascer no meio da parede, aí vai começar a pular igual maluco pra fora. Então, eu deixo sempre uma bordinha extra aqui, pra caso ele nasça aqui, tipo, e tenha espaço pra nascer. Mas enfim, eles vão nascer aqui em qualquer lugar desses 5x5. E como é que eles vão ser mortos? Aí é que tá. Eu fiz esse espacinho aqui na frente, que basicamente vai ser onde os mobs vão cair, e aqui vai ter o lugar onde vai triturar eles, basicamente. Aqui tá aberto, mas vai estar fechado. E o que a gente precisa agora? Primeiramente, o mais básico, eu preciso de uma lâmpada pra gente poder ligar e desligar a farm, né, na hora que eu quiser. E vou botar essa lâmpada bem aqui, ó. Vou botar ela bem aqui no meio. Beleza. Essa lâmpada, eu tô vendo que eu tô quebrando o chão aqui, mas não tem problema. Isso aqui depois a gente vai tirar de novo. Não tem problema. A gente vai, basicamente, simplesmente ligar ela num fio de redstone. Pra eu poder ligar ela daqui de fora, né? E aí, eu posso tanto usar redstone ou usar esse red alloy wire aqui. Esse aqui, ele rende mais. Então, eu acho que eu vou fazer. Aí, beleza. Fizemos 12. E se não me engano, ele estende uma carga de redstone por mais tempo. Então, se eu colocar aqui os bloquinhos, eu vou precisar de mais desse Kiwi Brick aqui. Beleza. Fiz a ligação de redstone aqui. Se eu pegar agora uma lever, eu não tenho, a gente consegue ligar e desligar a lâmpada, né? E aqui vai ter uma parede, então, beleza. Aí ligado, para de funcionar. Como não tá funcionando, eu já vou mostrar pra vocês como é que funciona o nosso ovo podre. Se você colocar no escuro, vai começar a spawnar mob na sua frente. Pode te matar, pode explodir, pode perder a base, enfim. Deixa uma luz ligado, porque senão vai começar a funcionar. Quando você clicar com o ovo podre na terra, ele vai fazer um 5x5 ao redor de onde você clicou. Ou seja, ele vai expandir 2 para cada lado do bloco que você clicar. Então, se eu clicar aqui, ele vai expandir até aqui. Entendeu? Então, basicamente, você clica bem no meio da terra com o ovo e ele transforma esse 5x5 todo nessa terra amaldiçoada, tá? Enquanto tiver luz, não vai nascer nenhum mob, então a gente tá tranquilo. E aí, esses buracos aqui, ó, na parede, é justamente pra gente fazer o quê? Os ventiladores. O que vai ser os ventiladores? Vai ser literalmente para empurrar os mobs para o buraco, né? Porque se os mobs nascerem, mas a gente não empurrar eles vão ficar lá andando e a gente não vai conseguir empurrar eles pro buraco, né? Então esses ventiladores vão ser melhor, porque esses ventiladores vão empurrar os mobs para o buraco. E aí eles também não são muito caros, é basicamente pedra, ferro e redstone. O mais difícil aqui, na verdade, vai ser os upgrades que a gente vai fazer. Porque eu vou fazer um ventilador aqui para vocês verem como é que funciona. O ventilador, ele é simples. Você coloca ele aqui na parede. E se você der uma carga de redstone para ele, né? No caso, eu vou precisar de 3 alavancas ainda. Mais 3 alavancas. Dando uma carga de redstone aqui para ele, ele vai ligar. E aí, todo mob que entra na frente dele, ele empurra bastante, mas você vê que não é o suficiente, né? Se eu vim aqui e clicar para ele mostrar a área, esse aqui é a área que ele tá funcionando.
que a gente vai precisar fazer? A gente precisa não só estender 1 de altura para ele poder empurrar as aranhas que estiverem aqui embaixo também. Então vai ter que estender 1 de altura para cá. Como a gente também vai precisar aumentar a força dele para ele empurrar até um bloco depois. Porque se ele empurrar até esse bloco aqui, os mobs podem ficar na quina e não cair. Então a gente precisa empurrar um bloco a mais para forçar os mobs a caírem. Não só isso, a gente precisa de outro ventilador aqui e outro ventilador aqui, mas eles podem ser básicos mesmo. Então já vou começar a fazer eles agora. Beleza, beleza. Se a gente ligar aqui, dá pra ver que ele tá funcionando e ele tá empurrando pra cá. Se a gente ligar esse aqui, a gente vai ver também que esse também tá funcionando. E aí, se eu entro aqui, esse ventilador ele vai me empurrar até onde esse ventilador começa a me empurrar. E aí eu fico travado aqui. Só que aqui, ó, já dá pra passar, entendeu? O que dá pra gente fazer às vezes, levar esse ventilador e esse outro aqui um bloquinho pra trás. Colocar ele assim. E ligar ele certo aqui, peraí. Beleza. Deixa eu desligar esse aqui que ele tá atrapalhando. Aí, ó, a área dele vai vir até aqui, mais ou menos. E esse aqui também. Vamos colocar um bloquinho pra trás. E agora, esse aqui também vai empurrar. Então, independente de qual pegar, eu vou sempre parar aqui no meio. Tá vendo? Porque aquele ventilador e aquele ventilador estão atuando em mim, aí eu meio que perco o efeito deles. Eles se cancelam e aí eu consigo andar livremente. Mas se eu entro num raio só de um deles, aí ele me empurra. E agora, basicamente, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar só estender a altura desses dois aqui, né? O problema é que se eu estender a altura, esse bloquinho aqui não vai poder existir aqui. Aí a gente vai ter que estender esse chão aqui também. Então, aqui. E aí estende a parede aqui também. E... porque se eu baixar a altura dele, mas tiver um bloquinho aqui atrapalhando, ele não vai conseguir afetar os blocos da frente, entendeu? Porque como se esse bloco estivesse atrapalhando a corrente de ar. Se eu coloco um bloco aqui, tá vendo? Ele não funciona mais. Então realmente tem que estar livre. Na verdade, o que eu posso fazer, na verdade... Não, vou deixar assim mesmo. Beleza, e... agora, basicamente, a gente vai fazer o upgrade de altura e o de força. Deixa eu só desligar o ventilador antes pra ele não ficarem me atrapalhando quando estiver passando por aqui. Os upgrades, o de força é esse aqui. Ah, eu apaguei. O de força é esse aqui e ele vai usar pena, ferro e coisa. Como a gente só vai precisar de provavelmente um, é tranquilo. A gente já fez um aqui. Se a gente vir agora no nosso ventilador e colocar um negócio de força nele, dá pra ver que agora ele tá empurrando até aqui. E na verdade a gente vai precisar de mais um de força, né? Agora que eu tô vendo. Ele vai precisar de mais um. Só que aí vai começar a faltar pena. Realmente, pena é uma coisa que a gente vai gastar bastante agora. E aí, não só para esse upgrade aqui, mas a gente também vai precisar de 2 upgrades desse, que também vai precisar de mais 6 penas, e mais, se não me engano, 2 ou 3 upgrades de Fun With Upgrade. Ou seja, a gente precisa de 9 mais 6 dá 15, e mais um que vai dar mais 3, que vai dar 18. Ou seja, a gente precisa de 18 penas. E agora a missão é literalmente conseguir 18 penas. A gente vai conseguir matando galinha. Então já vou à caça das galinhas. Dá pra ver que tem uma aqui pra trás. Aqui, ó. Beleza, consegui já 2 penas. E, se não me engano, pena, feather, tem outros animais que dão.
Tem outros animais que dão pena. Eu só não sei se eu tô vendo eles aqui. Mas eu sei que tem. É, tipo uns avestruz gigante rosa, uns flamingo também. Todos esses animais, todas essas aves, entre aspas, né, que você acha assim no mundo, quando você mata, elas dropam pena. Então, pô, vou dar uma andada aqui, vou ver se eu consigo achar esses pássaros pra dar uma matada e conseguir as penas. O problema de modpack, velho, é que a quantidade de mob que eles adicionam, tá ligado? Por exemplo, tem os mobs já do próprio Minecraft, mas também tem os mods que os outros mods adicionam, né? E aí, o problema é que se todos esses mobs têm que dividir o mesmo espaço de, tipo, número de mobs que podem spawnar, chance de spawn também, aí diminui bastante a chance de spawn das galinhas, das vacas, dos porcos. Porque a quantidade de mob que tem que nascer é tão alta que. Tipo, é tão. A sorte é a mesma, né? A chance de spawnar é a mesma. Que aí a chance de spawnar o que a gente realmente quer é bem mais baixa, né? Enquanto, tipo, no Minecraft Vanilla só tem aqueles mobs. Então a chance deles é maior. Agora aqui tá difícil, velho. Eu tô um tempinho rodando, não tô achando ninguém. 14, tá quase. Tem que voar pra ver, velho. Quase, mano. Aqui é o lugar das galinhas, mano. Aí sim. Gostei. Falta 2. 17. Não. Ou 19. Show. Beleza, consegui as penas que eu precisava. Vamos guardar aqui. Agora eu vou precisar, então, de mais um de força. Beleza. Vamos precisar de 2 desse. Então, 1, 2. E vamos precisar de mais 2 desses. Não, vamos ver. Acho que só 2 funciona. Vamos ver. Porque, teoricamente, precisa aumentar só mais 2 ou precisa aumentar 3? Se eu colocar aqui, ó. 1, 2. A área fica 1 sobrando. Eu vou precisar de mais um mesmo. Então, vamos pegar aqui mais um desse. Aí vai sobrar uma pena, exatamente. Beleza. Aqui, vamos colocar um desse. Nossa, eu vou precisar de mais outro desse, né, velho? Agora que eu lembrei que eu preciso colocar nesses aqui também, velho. Beleza, dá pra ver que tá chegando só até aqui, mas é porque... Deixa eu ver, se eu ligar ele... Tá, ele me empurra. Ah, eu não consigo chegar lá agora. Legal. Por isso que eu fiz esse caminho aqui por fora, porque se ele tiver ligado, a gente não consegue entrar nessa região, nem no shift. Lá vai eu procurar mais galinhas. Se não me engano, era aqui por trás. Beleza, peguei mais 2 peninhas aqui. Dá pra gente fazer mais um desse. Vai faltar ferro, mas a gente já tem a semente de ferro aí. Pronto. Agora a gente coloca esse upgrade aqui. Beleza. Todos os upgrades agora estão empurrando até o meio. Eu quero ver só se eu colocar um bloco aqui, ele ainda vai funcionar? Porque eu não sei se ele funciona com item, na real. Deixa eu ver. Beleza, tá funcionando. Tá, ele não funciona com item. Eu acho que não. Se eu dropar aqui na frente, ele empurra? Também não. Então, realmente, ele não funciona com item. Se algum mob que é aranha ficar preso aqui nessa bordinha aqui, eu vou saber que não funciona, aí eu resolvo. Enquanto eu não sei, eu vou deixar fechado mesmo. Posso fechar aqui, posso fechar aqui. Eu vou fechar. Eu quero fechar esse bloquinho aqui também com kiwi, só pra ficar bonitinho. Beleza? Eu tenho acesso às costas de todos os ventiladores, beleza. Então, a primeira parte a gente concluiu, né, que os ventiladores, e dá pra ver que todos eles estão numa área boa. Então, eu já posso esconder a área deles todos aqui, pra eu não ficar vendo essas linhas, beleza? E na hora que eu precisar, eu ligo eles.
Próximo passo. Agora a gente consegue spawnar e movimentar os mobs, mas a gente consegue matar. O que que a gente vai ter que fazer pra matar eles? É no mesmo mod também, a gente precisa desse carinha aqui, Mob Masher. O Mob Masher, ele é feito com 2 espadas, 3 diamantes, coisas básicas do Minecraft Vanilla, tá? Gasta um pouco de ferro sim, né, 2 espadas de ferro, 1 bloco de ferro, 2 Iron Spikes. O Iron Spikes é 3 espadas de ferros e mais 1 bloco de ferro. Então, vai gastar um bocado de ferro, que a gente já tem. Porém, ele por si só não é o suficiente. A gente vai precisar também de alguns upgrades nele. Que vai ser o upgrade de mesh, de looting e... Na verdade, é o de looting, é o de sharpness e o de beheading. O de looting vai fazer com que os mobs dropem mais item. O sharpness aumenta muito o dano que isso aqui dá, tá? E dá muito dano, tá? Então, toma cuidado pra você não cair dentro, porque se você cair pra um mob mesh, você vai morrer. Mesmo com armadura. Ele é muito forte. E o beheading é só pra gente conseguir farmar também as cabeças dos mobs, né? Que vai ser importante no futuro. Então, pra isso, o que que a gente vai precisar fazer? O looting, a gente gasta lápis azul, é bem tranquilo. O sharpness, a gente vai gastar mais espada de ferro. E o beheading, a gente vai gastar capacete. O beheading é um só. Na verdade, dá pra colocar 10. Vou ver se eu faço os 10, porque a gente tem ouro e ferro suficiente. Mas eu vou primeiro fazer o looting e o sharpness, que são os mais importantes. E aí dá pra gente ver que a gente tem uma área aqui 3x3, ou seja, a gente vai precisar de 3 mob mashers. E aí cada um deles precisa de 10 looting, 10 sharpness, 10 coisas. Então, assim, eu posso ou dar uma enxugada aqui, né, e colocar mais 3, acho que eu vou fazer isso, eu vou colocar 3 ventiladores aqui na frente, empurrar os mobs aqui pra frentão, assim, e 3 mob masher aqui. Acho que vai dar bom isso, acho que vai dar bom. O bom é que esses ventiladores aqui de baixo, eles não vão precisar de nenhum upgrade, porque eles já vão ser mais que o suficiente. Ó, faltou ferro, velho. Pra gente colocar eles aqui. E se a gente for ver, a área dele tá aqui, mas eu vou ligar... É só ligar uma redstone em todos eles aqui, que eles já vão estar mais que suficiente. E aí, basicamente, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de colocar o Mob Masher aqui embaixo, só que aí, pra ligar o Mob Masher, a gente também vai precisar de redstone. Então, eu vou fazer 3 tochas de redstone, justamente pra gente deixar eles ligados. Aí cai. Fizemos 3 Mob Mashers, que eu vou colocar eles assim. Pra ficar mais bonito, eu vou colocar eles na vertical mesmo, em cima das tochas. E dá pra ver que eles estão ligados, e então se eu já encostar aqui agora, eles já vão me dar dano, mas é pouco, tá? Inclusive, eu tô achando, velho. Então, pode deixar assim mesmo, não tem problema não. Mas é isso. Vou deixar eles aqui. E aí agora a gente vai ter que dar o upgrade neles. Em cada um deles, no caso. Então a gente vai precisar de fazer 10 upgrades de cada um desses aqui 3 vezes, ou seja, 30 upgrades. Então vamos começar. O looting, que é o mais importante de todos. Na verdade não, o sharpness é o mais importante de todos. A gente vai precisar de 30, para fazer 30. 30 vezes 4 vai dar 120 espadas. Eu não sei se eu tenho 120 espadas. Eu vou precisar de 240 ferros. Quanto de ferro eu tenho? Vou pegar o máximo de ferro aqui, colocar no sistema. A gente vai ter... Bom, tá, agora a gente tem ferro suficiente para fazer esse tanto de espada. 30 certinho. A gente vai abrir nele e colocar 10, 10 e 10. Beleza, agora isso aqui tá dando muito dano. Então tem que tomar muito cuidado a partir de agora, tá? Vamos fazer agora o próximo importante, que é o de looting. Vai ser com lápis azul, na verdade blue dye, né? Aí, como a gente já tem a dye automática, a gente pode fazer aqui alguns packs, não sei, de azul. Só que a gente vai precisar de mais ouro, provavelmente. Então já vou fazer 2 packs aqui. E agora é só... Fizemos 30 certinho.
coloca aqui e coloca aqui. Beleza. E agora, por último, é o beheading. O beheading, a gente vai precisar de capacete de ouro e... Capacete de ouro e de ferro, né? Se não me engano. Aqui, ó. 2 de ouro, 2 de ferro e nuggets. Então já vou fazer mais 2 packzinhos, beleza? E agora com o nugget, com o gold, na verdade, a gente tem 258, a gente vai precisar de... a gente precisa de 30. 30 vezes 2 dá 60. Então a gente precisa de 60 capacetes. 60 vezes 5 é coisa de maluco. Eu calculei aqui e a gente não vai conseguir fazer 30 desses beheading. Mas o que eu posso fazer? Bom, se cada um aceita 10 no máximo, eu posso colocar um em cada, né? Que aí cada um vai ter uma chance de dropar a cabeça, né? A gente faz 15 desse aqui, dá pra ficar 5 em cada, que é metade. Então... Beleza. 5, 5 e 5. Agora cada um deles tem uma chance de dropar a cabeça. E por último, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fechar a parede aqui. E a gente vai fechar com um bloco? Não. O que eu quero usar? Eu quero usar vidro, mas vidro passa luz. Então, pra gente fazer um vidro que a gente consegue enxergar, mas não passa luz, tem no mesmo mod, né, tem esse tinted glass aqui, que é bem fácil de fazer, é literalmente carvão e vidro. Vou fazer alguns... Tá faltando o quê? Tá faltando carvão. Deixa eu ver, eu vou precisar de literalmente 3 vezes 1, 2, 3, 4. Dá 12. Ah, certinho. Dá pra eu fechar aqui. Antes de eu fechar tudo, eu vou fechar aqui também as laterais. Mas antes de eu fechar tudo, o que acontece? Eu vou ter que fazer algum caminho pra ativar aqui esses ventiladores aqui. Eu vou fazer só uma alavanca com redstone mesmo. Vamos pegar aqui lever. Uma alavanca e redstone. Que aí a gente já consegue ligar todos de uma vez aqui. Deixa eu ver se tá funcionando, porque eu não sei... Não, não tá funcionando, tá? Eu vou ter que fazer um bloquinho acima. Aqui assim. Pronto. E agora deve estar os 3 todos funcionando. Beleza. Se eu entrar ali, aquilo vai me empurrar pro mob mesh e me matar. Então eu vou fechar aqui. Dá pra ver que tá com luz. Se eu desligar essa luz lá de cima, vai ficar sem luz. Então não vou desligar agora. Por quê? Porque a gente tem que agora ligar esse ventilador. Esse ventilador. E esse ventilador. Aí agora tudo tá funcionando. Só que eu não vou ligar ainda. Por quê? Beleza, a gente já tá matando os bichos, já tá empurrando eles, tudo mais, belezinha. A sala tá montada. Porém, os bichos vão morrer e aí os itens vão ficar tudo ali dentro, né? Então, eu vou usar o mesmo item que eu usei para coletar a nossa XP. Eu vou usar o nosso XP Collector. Vou colocar ele aqui, porque lá em cima tem a alavanca, né? Então, vou colocar ele aqui. E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que colocar esse quadradinho ali dentro, né? Então, vamos setar aqui a área dele. Beleza. Acho que tá aqui no meio, mas... não, acho que tá bom aqui. Então, vamos abaixar, aumentar um nível em Y, aumentar 2 níveis em X e 2 níveis em Z, só para garantir que nada vai escapar, né? Tá pegando uma área suficiente aí. Beleza, ele vai começar a pegar XP lá de dentro e vai começar a armazenar ali dentro. Vou até guardar minha XP aqui de volta, né? E para coletar os itens, a gente vai usar o Item Collector. A gente vai precisar de mais uma Enderpeel, mais 2 funis e mais Iron. Vamos precisar de mais um pouquinho de ferricor. Então já vou pegar 2 ferritos, colocar aqui no nosso Gu, que ainda tá funcionando o episódio inteiro. Vou esperar fazer. Enquanto eu espero fazer, na verdade, vou pegar mais Enderpeel.
Beleza, peguei mais Enderpeel, vou coletar esses ferrinhos aqui, vou assar eles e, vamos fazer o nosso Item Collector. Beleza, eu vou colocar o Item Collector em cima do nosso baú. Eu coloquei um baú de Netherita, porque essa farm aqui vocês vão ver que ela gera muito item. E é muito rápido, principalmente com esses ventiladores empurrando bem rápido. Aquela terra lá nasce bem rápido, os mobs. E isso aqui mata muito rápido, então é muito item em muito pouco tempo. Tem que ter um buffer aqui bem grande para conseguir bastante item, tá? E agora eu vou configurar a área dele aqui, né? Eu quero que ele abaixe. Ele vá pra cá. Beleza, e agora a gente vai aumentar 1, aumentar 2 e aumentar 2. Beleza, tá uma área bem suficiente para nenhum item escapar. Pronto, basicamente está funcionando a nossa Mob Trap. A única coisa que falta agora é desligar as luzes. E agora a mágica acontece. Era isso que eu queria, galera. Era isso que eu queria. Eu vou só ter que abaixar alguns desses sons, porque tá muito alto. Pronto. Consegui mutar, consegui mutar. Eu já vou ligar a luz de novo pra parar de nascer monstro, porque eu tô vendo que tem um problema. As aranhas, elas estão escalando isso aqui, e isso não pode acontecer. Provavelmente eu vou ter que colocar uma ventoinha pra baixo empurrando as aranhas aqui. Uma outra coisa que eu esqueci, galera, essa mob trap aqui gera Enderman. E os Enderman teleportam, né? Então, pra isso não acontecer, a gente tem que fazer esse Eye of Ender aqui. E, pô, vou precisar de mais Enderpeel. Mas, a gente pode ver que nesse pouquíssimo tempo que eu deixei a farm rolando, ela coletou isso aqui tudo de item, tá? E aí, por que que a gente precisa desse buffer gigante? Porque isso aqui é muito pouco item comparado ao que ela geralmente rende. Porque isso aqui é uma coisa que você deixa ligado. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai separar o que que é lixo e o que que não é lixo. O que que a gente quer salvar e o que a gente não quer. Basicamente, eu vou querer salvar Gunpowder, Enderpeel, Esmeralda, Arcane Essence, Olho de Aranha. Vamos por nível de importância, tá? Enderpeel. Tá, beleza. Selecionei, coloquei aqueles itens aqui nos nossos drawers. Inclusive, tá faltando espaço para mais um aqui. Então, a gente pode escolher mais um item aqui. Como aqui tem muita coisa, tipo, às vezes até repetida que eu coloquei lá, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro esvaziar esse baú aqui. Quando eu conectar esse esse controller access point aqui na nossa rede, esses baús já estão conectados à nossa rede, então todos esses itens aqui vão acabar entrando ali dentro. E beleza, esvaziado, veio tudo pra cá, dá pra ver que agora a gente tem bastante Enderpeel, tem 77 Enderpeel aqui. E, enfim, todos aqueles itens vieram pra cá. Agora aqui tá aparecendo somente os itens que não estão no drawer. E aí a gente pode escolher mais um item aqui pra entrar lá. Eu acho que eu vou colocar ou o Leather Scrap. Eu acho que o Leather Scrap é mais importante do que esses chapéus de bruxa. Eu acho que velho. Porque, ó, o Leather Scrap a gente consegue Leather, beleza. E o chapéu de bruxa a gente consegue fazer o quê? Stick. Mas beleza, ó, com o chapéu de bruxa a gente consegue pólvora, açúcar e redstone. Lembrando que a gente vai guardar isso aqui, só não vai estar à mostra. Porque não é uma coisa que eu vou vir aqui e pegar o chapéu. O chapéu eu vou fazer ali por dentro. Agora, o Leather Scrap, talvez eu pegue, não sei. Eu tenho que ver alguns itens que tem que ser acessíveis pra mim na mão. Por exemplo, eu tenho que pegar na mão eles. Talvez a batata ou a cenoura também, que eu use na mão, assim. Bottle, eu uso na mão. Bottle eu uso na mão. Beleza. Então, fechou. Bottle. Tá lá dentro. Beleza, agora a gente vai pegar os itens que a gente não vai usar. Que a gente vai guardar, mas não vai guardar, tipo, à vista. Vai ficar escondido em outros drawers, que vai ser no caso aqui, né? Leather Scrap, o coração de zumbi, o chapéu de bruxa, ferro, ouro, batata, cenoura, esse negocinho de aranha, o Arcane Essence também. Deixa eu ver se tem algum outro aqui.
que vale a pena. Acho que todo o resto aqui é lixo mesmo, tá? Eu não... Ah, tá, e esse osso aqui também. Beleza, eu acho que o resto pode ser realmente jogado fora, não preciso. Tá, vamos pegar os drawers extra aqui. Eu vou precisar de literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 drawers. Quanto que a gente tem? Beleza, esses drawers eu vou colocar, sei lá, pode ficar em qualquer lugar, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos configurar eles aqui. Primeiramente, tranca todo mundo. E agora a gente adiciona aqui. Ah, ficou faltando. E papá, beleza. Agora a gente pode vir aqui e colocar esses itens na nossa mão. Só colocar aqui, tanto faz, a gente não vai estar vendo isso aqui. Vai estar enchendo, mas a gente não vai estar vendo. E aí é belezinha. Tá. E a cenoura, né? Ficou faltando a cenoura. Beleza. Os draws já estão conectados aqui, então esvaziou tudo aqui, beleza? E o resto eu quero que vá pro lixo, né? Então, primeiramente, ele vai tentar mandar pro drawer. O que ele não conseguir mandar pro drawer, ele vai mandar para o lixo. E a gente conectou um lixinho aqui, ele vai esvaziar o nosso baú. E dessa forma, eu vou só fechar o chão aqui, né? Primeiro colocar umas tochas lá embaixo, só para não gerar nenhum monstro, né, na nossa base. Vai ficar esse furinho aqui, mas depois eu lido com isso. Mas beleza, agora eu fechei e agora a nossa mob trap tá 100% funcional. Tirando o fato de que tem aranha... como é que eu falo? Tem aranha escalando o teto. A única coisa que tá faltando pra gente colocar aqui agora é o nosso inibidor de Enderman. Se não me engano, já dá pra ver as Ender Pills aqui. Beleza, agora a gente só precisa fazer um Eye of Ender. E fazer um Ender Inhibitor. Com isso, a gente bota ele aqui. Inclusive, eu não vou colocar ele aqui, eu vou colocar ele aqui. Por quê? Porque ele é influenciado por sinal de redstone, tá? Então aquela tocha ia influenciar ele. Vou colocar aqui, isso impede que os Enders se teleportem pra fora, entendeu? Ele tem um raio de distância muito bom. Então agora a gente pode ligar a nossa farm, ela vai começar a funcionar. Os mobs vão começar a cair aqui. E agora dá pra ver que todos os itens que estão sendo gerados aqui, se eles não tiverem vindo pra cá, eles estão sendo jogados fora. Inclusive, se aqui lotar, ele também vai começar a ser jogado fora, entendeu? Por isso que é bom a gente colocar alguns upgrades aqui, principalmente no de Enderpeel, que segura muito pouco. Então, vou vir aqui e fazer alguns upgrades @functional drawers. Vamos fazer alguns upgrades aqui. Beleza, esse upgrade diamante vai aqui na Enderpeel, tá? Ela só tem esse problema porque ela estaca de 16 em 16, tá? Aí, por conta disso, a maioria dos itens que estacam em 64 conseguem segurar até 2000 aqui dentro. Então, por enquanto, eu não vou dar upgrade, não. Assim, isso aqui, se não me engano, também é 16, né? Ou não? Ah, não, é 2000 também. Tudo que estaca em 64 chega até 2000. E se não me engano, aqui tudo aqui chega a 2000, menos a Enderpeel. A Enderpeel estaca 16, então é 2000 dividido por 6. É 2000 dividido por 4. E aí dá 500 e algum pouquinho. Então, por isso, eu coloquei o upgrade aqui na Enderpeel, que aí ela vai conseguir segurar mais, vai segurar 12.000. E tá bom, por enquanto. Os outros itens estão sendo guardados aqui embaixo, mas a gente também tem acesso a eles aqui, então se a gente pesquisar aqui por Leather Scrap, por exemplo, dá pra ver que tá aqui, tá aumentando. Qual outra coisa? Raw Iron. Raw Iron também tá aumentando. E basicamente ele vai ocupar só aquele espaço aqui, ele não vai ocupar o espaço do baú, porque não tá conectado no sistema do Applied, aquilo vai diretamente pro drawer e nada mais. Mas galera, esse episódio vai ficando por aqui então, a gente fez bastante coisa, e essa mob trap foi literalmente a coisa mais importante que a gente podia ter feito, porque todos esses recursos que agora a mob trap tá gerando pra gente vão ser extremamente importantes. Ficou faltando apenas um recurso que eu não consegui fazer gerar nessa mob trap minha, que geralmente eu consigo de primeira, que ele vem do Creeper. É tipo uma glândula do Creeper, e você consegue matando o Creeper normal, né?
o Creeper verde, e ele, com essa glândula, você consegue craftar Ghast Tear. Eu não sei porquê, mas enfim, tem isso. Como a nossa Mob Trap tá debaixo do chão, aí a gente não consegue gerar a glândula. A gente tá gerando um Creeper de caverna. É um Creeper cinza, de pedra. E ele não dropa. Os drops dele são importantes? São. Ele tá dropando pra gente diamante e esmeralda, o que é muito bom. Mas, Ghast Tear também era muito importante, até porque a gente consegue farmar esmeralda e diamante com as sementes, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixa um comentário aí, se inscreve no canal aí, deixa o seu like. Enfim, vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu, falou e é nóis. Até mais.